É o Ustra do Tarcísio, né? O Tarcísio agora tem o Ustra para chamar de seu, que é o Erasmo Dias. Eu conheci o Erasmo Dias por causa de uma música do Titãs, para falar a verdade, que eu sou um pouco mais jovem, né? E, enfim, ele comandou a invasão da PUC em 1977, eu tinha 6 anos de idade. Florestan, como é que você viu o governador do estado onde você nasceu homenageando um ícone da ditadura militar e dizendo que ele nunca foi condenado? Isso aí mostra que a extrema-direita não tem bons nomes para homenagear, né? Vai buscar pessoas ligadas a uma história triste da humanidade. O Erasmo Dias, além da invasão da PUC, de espancar estudantes que estavam ali fazendo uma assembleia, né? Aquelas cenas marcaram muito a geração de jovens, né? Que estavam ali querendo rearticular o movimento estudantil, e a truculência usada pela polícia, comandada pelo Erasmo Dias, foi assim muito difundida nos meios acadêmicos, né? Porque eles sempre, desde o início, desde o golpe de 64, o foco deles primeiro foi as universidades. A extrema-direita tem um problema com a educação, com a cultura, né? E eu lembro até que eles queimaram livros na USP, quando tomaram o poder e entraram na Universidade de São Paulo, chegaram a queimar livros, né? Porque eles querem queimar o conhecimento, é uma coisa absurda. Eu tenho uma informação que eu não sei se foi a Beth Mendes que me contou ou não, mas foi de uma mulher, eu imagino que seja a Beth Mendes, que ela, em Santos, teria sido detida pela polícia e numa ação, né, da repressão, ela foi espancada, queriam retirar dela informações a respeito, e ela, na época, era uma grande atriz, né? E aí o Erasmo Dias teria perguntado para ela, olha, por que a senhora é de esquerda? Que ela falou que tinha simpatias pelas esquerdas. Ela falou que os pais dela eram de esquerda e que, portanto, ela gostava da ideia de um país justo, socialista. E ele falou, então, se seus pais, se sua mãe fosse prostituta, a senhora seria prostituta? Ela falou, não, se minha mãe fosse prostituta, eu seria da polícia. E aí levou um belo de um tapa na cara. E essa história ficou na minha cabeça, Paulo e Alex, durante muito tempo, né? Porque a gente não sabe também como ele agia nos porões da ditadura, porque ele foi um coronel que comandou a polícia no pior momento, né? E a Beth Mendes foi torturada assim pelo Ustra, como diz o Marcos. Aliás, ela identificou numa foto na época do governo Fernando Henrique o torturador Ustra, o único condenado por tortura no Brasil. Mas, em suma, depois o Erasmo Dias foi para a política, virou deputado estadual e sempre ligado à extrema-direita e sempre com um discurso truculento, uma característica dele. Ele era muito parecido com o Bolsonaro. Assim, ele tinha um estilo bem Bolsonaro. Só que o Bolsonaro já de cara foi para a política e o Erasmo Dias foi para a polícia, né? Mas, assim, isso mostra que o Tarcísio é refém da extrema-direita e sabe que se não tiver extrema-direita ele não é nada, porque ele é um poste que foi eleito aqui em São Paulo por um discurso fácil dessa extrema-direita. Ele está elogiando a ditadura. Ninguém foi condenado, nenhum torturador foi condenado. Médici não foi condenado, o Ustra foi condenado. O Ustra morreu, depois teve uma condenação, não, nada. Ninguém foi condenado. Então, o contexto dessa história é o seguinte: a ministra Carmen Lúcia, né, instada por políticos, né, do PSOL, do PT, perguntou, né, por que o senhor está homenageando o Erasmo Dias? E a resposta do Tarcísio é porque ele nunca foi condenado. Isso é um canalha homenageando outro canalha. Ninguém foi condenado da ditadura, todo mundo foi anistiado. Agora, o problema não é criticar esse Tarcísio, o problema, eu quero saber por que a Assembleia Legislativa de São Paulo está quieta. Onde está a oposição a Tarcísio? Onde são os deputados que a população elegeu do outro lado, que não dizem nada, que vem acontecer essas barbaridades? Vamos votar no novo. Olha o que é o novo, é o inexperiente, é o que não sabe de nada. Esse que é o novo, além de ser canalha, porque isso é coisa de canalha e não vai ser permitido. Como aqui tinha o elevado Costa e Silva, mudou de nome, que também nunca foi condenado, Costa e Silva, mas foi um ditador. Então, homenagem à ditadura é antidemocrático. Ele pode ser até processado por isso, e deve ser processado. E deve ser processado também por causa do escândalo do material didático, que agora a justiça mandou recolher. E quem pagou esse material? Então, é um canalha homenageando outro canalha, mas isso não pode ser permitido aqui em São Paulo.